Muito bom dia, gente, que saudade, é um prazer ver vocês nesse momento em que muitas pessoas se encontram voltadas para si, de acordo com as circunstâncias, são guardadas dentro de casa, mas o importante é que nós possamos sair para o encontro de nós mesmos, descobrir em toda essa situação de crise, de vírus, de enfermidades, encontrar um sentido maior que está na presença de nosso Senhor, que se manifesta em tantas situações, de tantas pessoas. Essa questão do coronavírus, o CID-10, é uma família de vírus que causa infecções respiratórias, sabemos, foi descoberto na China no final de 2019, e isso causou realmente uma grande complicação para o mundo inteiro. Várias estratégias os países tomaram para tentar solucionar esse problema ou enfrentar essa pandemia desse Covid-19. Podemos destacar pelo menos 3 situações ou 3 métodos que eles utilizaram para este combate. Nós podemos ver, por exemplo, a supressão. Alguns termos não são tão usáveis, mas vale a pena para a gente compreender o grande alcance desta problemática. A supressão, que é exatamente um método onde os governos querem romper as cadeias de transmissão desse vírus, dessa epidemia, permitindo que o menor número possível possa ser contaminado. A ideia é que tente realmente acabar de vez com esse vírus em certo período de tempo. Um outro método que foi utilizado é exatamente o de mitigação. Mitigação, ao contrário da supressão, permite que algumas pessoas sejam contaminadas, tá? Por quê? Como assim, Marcelo? Consiste em aceitar a ideia de que não tem jeito, o vírus vai pegar. Então vamos tentar fazer com que algumas pessoas possam pegar esse vírus e de repente criar uma imunização do rebanho, do grupo dessas pessoas, para aos poucos a sociedade ir se recuperando. Esse método também não deu certo, pelo fato de que as mortes foram muito mais rápidas do que exatamente esse processo que eles chamavam de mitigação. O outro processo, outro método é inação. Veja bem, falamos da supressão, que é exatamente cortar talvez esse mal, esse vírus, né, evitando sempre que ele possa se proliferar, as cadeias. Temos o método de inação agora, que é exatamente não fazer nada. Aceitar que o coronavírus possa contaminar toda a população, gerando assim uma imunidade coletiva. É o que se pensa, mas os resultados não permitem você perceber isso. Os resultados são muitas mortes, hospitais superlotados, não tem como realmente atender a todas essas pessoas. O método, então, mais viável no momento seria esse que nós chamamos de supressão, e é exatamente tentar trabalhar rompendo as cadeias, né, com esse distanciamento social. Esses métodos fazem com que você possa enfrentar e evitar o contágio com essas doenças, né? E esse método tem deixado muitas pessoas preocupadas. Pessoas saudáveis que estão em casa ficam se preocupando, se questionando: não aguento mais ficar tanto tempo em casa, trancado dentro de casa, o que é que eu faço? Para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer na minha vida? Eu estou estressado, não aguento mais, preciso sair, estou ficando sem emprego, não estou passeando mais, sem comida, sem sacramentos, sem fiéis, sem ofertas, sem sentido. O que fazer? Lembrando que São Francisco, que é o nosso pai, ele também viveu uma época de coronavírus. Claro, não havia esse nome,
essa ideia na época. O coronavírus, na sua época, chamava-se lepra. E a lepra era uma doença altamente contagiosa, e quem tomasse, pegasse a lepra, estava decretando já a sua morte. Como algumas pessoas pensam que você, ao pegar coronavírus, não tem mais caminho a morrer, que embora o coronavírus seja confundido muitas vezes com uma gripe, um resfriado, existia na época de São Francisco a lepra. E a lepra era uma doença altamente contagiosa. Havia esse isolamento social, as pessoas sãs não iam para todos os lugares. Muitas ficavam em casa, trancadas, não poderiam seguir para os lugares, poderiam encontrar-se com leproso no caminho. Os leprosos eram isolados, um lugar só para eles, nas florestas, nas cavernas. Nem poderiam ficar dentro das igrejas para não contaminar as pessoas, ficavam da porta para fora, em alguns lugares ainda. Ter a lepra era uma situação bastante difícil. Era o coronavírus na época. Mas São Francisco não se preocupou com esses 3 métodos de supressão, mitigação e inação. Ele nos trouxe um novo método: compaixão. E é sobre esse método que temos que ficar atentos. São Francisco, certa vez, estava hospedado próximo aos leprosos. Os franciscanos ficavam sempre próximos aos leprosários. E um convento que havia próximo lá, São Francisco estava lá com os frades. E os frades, eles tomavam conta de muitos leprosos na localização. E havia um deles que causava diversos problemas. Xingava Jesus Cristo, xingava Maria, xingava todo mundo. Os frades iam cuidar deles, eles não suportavam os frades, ele batia nos frades. Você vai encontrar isso em Fiorete 25. E os frades já estavam desistindo deste leproso. Ia lá para ouvir xingamento, ouvir blasfêmias contra a virgindade de Maria, ouvir xingamentos contra Nosso Senhor, bater nos frades. Então eles decidiram ir com a consciência tranquila. Decidiram que não iriam mais cuidar daquele leproso. Mas antes fui procurar São Francisco. São Francisco ouviu a história e os lamentos dos frades, ouviu atentamente. Depois saiu para rezar. Rezou muito, retornou e disse aos frades: eu vou cuidar dele. E foi cuidar dele. Chegando lá, próximo ao leproso, saudou com a bênção da paz, que a paz esteja contigo. E ele dizia: como é que eu posso ter paz se estou fedido, todo sujo, fedido, com essa doença que me irrita, provoca todo tempo? Como é que eu posso ter paz? Ele disse: São Francisco, permita-me cuidar de você. E ele cuidar de mim, o que você pode fazer mais do que aqueles frades que vieram aqui? O que é que você quer que eu faça? O que queres que eu faça? E ele disse: eu estou muito fedido, sujo. Então São Francisco decidiu lavá-lo. Chamou um frade, colocaram ele numa bacia com água, ajudou inclusive a tirar a roupa dele, porque as roupas estavam escoladas nas feridas, não tinha condição de se movimentar, de tirar a roupa. Colocaram ele numa bacia com água, um frade derramava água sobre a cabeça deste leproso, e São Francisco carinhosamente ia seguindo o movimento da água, ia limpando o corpo do leproso com suas próprias mãos.
E à medida que São Francisco ia lavando o leproso, a lepra ia sumindo. Ia sumindo. E o leproso, quando se viu naquela situação, chorou muito, agradeceu muito, pediu desculpas pelo ocorrido e ficou muito satisfeito com a situação. Porém, não muito tempo depois, poucos dias depois, ele veio a falecer. Mas ele conseguiu fazer a sua Páscoa, porque já estava livre. Foi a sua passagem para o Senhor. E o que é que São Francisco nos ensina com isso? Prestemos bem atenção. Os frades, quando iam cuidar dos leprosos, eles já chegavam com as fórmulas prontas. Olhavam por cima. Como se falasse, nós somos os bons, somos curados, somos os limpos, vamos cuidar de vocês, vamos fazer a você um favor. E São Francisco, quando chegou próximo a este leproso, disse: permita-me cuidar de você. São Francisco não foi por cima, querendo já trazer a fórmula da limpeza, da cura, do cuidado. Não, ele perguntou: permita-me cuidar de você. Aí está a diferença. Ele não chegou mais alto que o leproso. Ele chegou a colocar-se no mesmo nível que o leproso. E ao mesmo tempo abaixo do leproso. Porque ele disse para o leproso: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? A mesma pergunta que ele fez para Nosso Senhor: Senhor, que queres que eu faça? Jesus Cristo perguntava ao cego que pedia ajuda a ele: que queres que eu faça? Ao aleijado: que queres que eu faça? Parece ser óbvio que o aleijado quer andar, o cego quer enxergar. Mas Jesus dizia para isso: que queres que eu faça? Jesus queria ouvir. São Francisco usou o mesmo método. Diante do leproso, ele queria ouvir. Como ele fez com os frades, ao ouvir seus lamentos, dizendo que eles deixaram de cuidar do leproso. Ele ouviu. E depois São Francisco foi rezar, foi pensar, refletir. E quando ele retornou, disse: e eu cuido dele. O método de São Francisco para que possamos enfrentar as doenças infecciosas e cuidar do outro é ouvir, julgar e agir. Este é o método. E esse ensinamento de São Francisco interessante porque ele, ao se aproximar do leproso, disse: que queres que eu faça? Ele coloca-se numa posição de escravo, de servo, como aquele que vai fazer lavar pés, como Jesus fez. O escravo que lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos. São Francisco lavou o leproso. Quando ele diz: que queres que eu faça? Usando a mesma fórmula, a mesma palavra, a mesma expressão que usou para falar com Jesus: Senhor, que queres que eu faça? São Francisco tratou o leproso como Senhor. São Francisco abaixo do leproso. São Francisco ouviu o leproso, refletiu, cuidou dele como igual e como menor. Isso foi o que fez São Francisco. Esse é o ensinamento que ele nos traz. Nós temos que nos colocar nessa situação. E o leproso foi curado
Por quê? Porque ele reconheceu a sua limitação. Está fedido, deveria ser limpo, pediu perdão e foi curado. E fez a sua Páscoa. Essa sua morte prematura mostra que não é tão necessário a cura física, como há uma grande teologia sobre isso, mas a cura interior, ou seja, a pessoa como um todo, não só o físico, mas o ser da pessoa, que é a pessoa toda. É isto que nos traz esse ensinamento de São Francisco. E ele nos faz pensar qual é a infecção, qual é o medo que você tem, que não quer se contaminar, que está impedindo você de ter compaixão. O método franciscano não é esse, é a compaixão. Não é a supressão, não é a mitigação, não é a inação, é compaixão. O método que está usando para ter compaixão. Qual é o nome deste medo que você tem, que está deixando você isolado das pessoas que precisam ser ouvidas, que precisam ser ajudadas pela oração e confortadas pela sua ação? Qual é o nome do medo que você tem? Que essas duas questões possam fazer você refletir um pouco neste período tão difícil, e sabemos que temos que cumprir algumas exigências, como ficar em casa, mas que nós fiquemos em casa, mas nunca saiamos de nós. Que a nossa vida não necessita ter sempre um porquê, mas que sempre esteja voltada para o cumprimento do sentido maior que é Jesus. Paz e bem para você.